ex-mulheres de Esaú. Esaú, quando ele completa 40 anos, ele descobre que aquelas mulheres para Isaac era uma afronta, né? Então diz assim, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres. Por que além das suas mulheres? Porque lá em Gênesis 26, 34 e 35 a gente vai ver que ele casa com Judite e ele casa também com Basemate. São duas, ele já tinha duas, ele vai buscar a terceira. Então vamos começar do princípio, Gênesis 26, vamos começar no capítulo 26, vamos para o capítulo 27 e depois para o capítulo 28. Gênesis 26, 34, 35 diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Então, para os seus pais, foi uma amargura muito grande. Aí Gênesis, no próximo capítulo 27, versículo 46, diz assim: E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? E é uma pergunta que ela faz. Ela não quer que Jacó tome o mesmo caminho que Esaú. Então, no capítulo 28, próximo capítulo, 28, 8, 9, diz assim: Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael. Quem que é esse Ismael? Esse Ismael é o filho de Abraão. Com quem? Com a empregada. Lembra que Abraão teve um filho com a empregada, que se deu o nome de Ismael? Quando Sara traz Agar, que era a empregada egípcia de Sara, ela traz Agar para Abraão. Abraão se deita com Agar, só que Agar era egípcia, ou seja, ela servia a outros deuses, ela era egípcia, e ela gera um filho e dá o nome de Ismael. E com quem que Esaú vai se encontrar? Com Ismael. Foi se encontrar com Ismael. Então, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate. Essa Malate foi a terceira esposa de Esaú, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Quando a pessoa quer fazer o que é errado, ela vai sempre procurar pessoas que tiveram uma vida errada, um caminho errado, que andam por caminhos tortuosos. Por isso que tem um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É um ditado popular, não está na Bíblia isso. Mas a Bíblia diz o quê? Ande com os sábios e tu serás mais sábio. Com quem anda com nécio será o quê? Será nécio. Então é tremendo. A gente vê aqui que no capítulo ali 27, onde eu iria fazer a abordagem da trapaça que Jacó fez. Então, nós vemos que Isaac abençoa Jacó, não abençoa Esaú, porque Jacó se disfarça, vai até o pai dele, se finge ser peludo, né? Só que quem que ajudou ele nessa estratégia foi a mãe. E o que a mãe Rebeca disse? Não tem problema, não, teu pai não vai descobrir, pode deixar que eu vou enganar ele. Eu vou enganar teu pai, vai lá e pega o cabrito que eu vou, mata o cabrito, traz aqui que eu vou fazer o cabrito ensopado do jeito que teu pai gosta. Mas se o meu pai descobrir, mãe, teu pai não vai descobrir. Se o meu pai descobrir, será a maldição sobre a minha vida. Meu filho, seja sobre a minha cabeça a tua maldição. Aí ela diz assim, versículo 12, lá no capítulo 27, a trapaça, né, de Jacó. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Porque Jacó não tinha pelo e Esaú era tudo peludo.
E no versículo 13 diz assim: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traze os cabritos. E ele vai e traz o cabrito, ela prepara, ele vai, entra lá, leva a comida pro pai e o pai abençoa ele. E quando vem Esaú, a coisa ficou feia, né, irmãos? Meu Deus do céu, gente. As piores tragédias estão no meio da família. As piores tragédias estão no meio da família. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Quando Esaú entra. E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. Disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande amargura. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Você lê isso aqui, dá vontade de chorar, né, irmãos? A Bíblia diz que ele gritou com grande amargura. Eu vou te dizer o seguinte: Esaú pegou duas mulheres. Rebeca não queria isso. A sogra não queria isso. O sogro não queria isso. Mas o sogro respeitou a opinião do filho. O filho vai lá e casa com duas mulheres. Rebeca traça um plano. Esaú não vai ser abençoado. Quem vai ser abençoado vai ser Jacó. E ela trapaceia junto com Jacó. E ela ensina Jacó a trapacear. Com essa trapaça, Esaú fica com ódio mortal do irmão dele. Isaac, o esposo dela, estremece quando vê o filho gritar. Você imagina você ser casado, casada, você ter teu esposo, a tua esposa, e você ter dois filhos. Um filho é rebelde, faz tudo errado, casou com uma mulher que você não gosta, e você não gosta da tua nora, ou você não gosta do teu genro. O outro, você se dá melhor, que era o caso de Rebeca. A Rebeca amava Jacó. E Isaac amava Esaú. Eram dois filhos. Jacó ficava mais perto da mãe ali, nas tarefas domésticas, ajudando a mãe. E Esaú ficava mais no campo, caçando. E o pai gostava mais, se identificava mais com a personalidade do pai, tinha mais a personalidade do pai. E aí você vê pai e mãe dizendo assim: fulano é todinho dele e fulana é todinha minha, ou vice-versa, né? E nós vemos aqui essa família, uma divisão tremenda. O que aconteceu no final dessa divisão, irmãos? Tudo aquilo que não é parâmetro bíblico, toda vez que você foge do princípio de Deus, toda vez que você pega um caminho paralelo, o que acontece? Dá ruim, né? O que aconteceu? Rebeca, indignada porque Esaú tinha casado com duas mulheres, e essas duas mulheres causavam amargura tanto para Isaac quanto para Rebeca. Rebeca resolve dar o troco. A sogra não gostou? A sogra não gostou. A sogra disse: não, teu pai pode não fazer nada, mas deixa comigo que eu vou resolver isso aqui. Eu sei como enganar teu pai. Depois dizem que perigoso é o homem, né? Perigoso é a mulher. Perigosa é a mulher orquestra. O que Rebeca faz? Orquestra toda a situação, manda Jacó matar o cabrito, Jacó mata o cabrito, traz para ela, ela cozinha do jeito que o marido gosta, aí bota uma roupa, disfarça Jacó, Jacó entra, Isaac já estava velho, quando Jacó começa a falar, Isaac diz: poxa, mas a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Tanto que ele não soube distinguir quem era quem. Ele abençoa Jacó. Quando ele abençoa Jacó, Jacó sai pela porta. Quando Jacó sai pela porta, Esaú chega na casa. Chega com a caça. E nota uma coisa interessante, que quando Jacó entra, porque Isaac tinha dito: vai para o mato e traz uma caça. Oh, glórias a Deus!
Meu Pai eterno, tem famílias, irmãos, hoje se dividindo por coisas tão pequenas, por coisas tão pequenininhas, e famílias estão desmoronando e se desmantelando por causa disso. E o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Isaac diz para Esaú: vai pro mato, pega uma caça, e quando você pegar essa caça, você traz a caça e prepara para mim, que eu vou te abençoar. Quando Jacó trapaceia e ele chega com a comida para dar para o pai olha e diz: mas como que você encontrou tão fácil? Porque ele diz assim, ó: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. E aí, quando chega Jacó, o que ele diz? Lá no versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Mentindo, né? Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Ele queria saber da bênção. Ele não queria saber se o pai dele ia ficar arrasado. Ele não queria saber se o pai dele ia ficar destruído. Ele foi pela ideia da mãe. Por quê? Porque foi a mãe que fez a cabeça do filho e colocou o filho contra o pai e contra o irmão. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos, né, queridos? E no versículo 20 diz assim: então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentira! Isaac diz para ele ir para o mato e arrumar uma caça. Só que para caçar demora. E aí quando ele volta, quando ele entra com a comida, que não é ele, né? Ele se disfarça, tenta tomar o lugar do irmão. E o pai diz: como foi isso que tão cedo tu achaste essa caça? Não, que Deus mandou a caça ao meu encontro. Sem nenhum temor. Aprendeu com quem? Aprendeu com a mãe. Aprendeu com Rebeca. Rebeca orquestrou, Rebeca colocou em prática e Rebeca executou o plano. Jacó entra, se disfarça, mente para o pai. Quando o pai descobre, o pai que já estava idoso, velho, quando o pai descobre, a Bíblia diz que Isaac foi tomado de um estremecimento e foi tão forte, mas tão forte o estremecimento com que Isaac foi tomado. E você vai ver que pouco tempo depois Isaac morre. Será que não teve esse estremecimento, esse choque emocional que Isaac sofreu com esse plano maléfico de Rebeca, que Rebeca usa Jacó para fazer esse plano maléfico, para executar esse plano? Será que esse estremecimento que deu em Jacó não ajudou na morte dele? Porque a gente sabe que num idoso, alguém que está velho, um abalo sentimental é muito forte. Então foi o que aconteceu com ele. Foi um abalo sentimental extremamente forte. Quando Esaú vê aquilo, Esaú grita. E ele grita e a alma dele fica estremecida, amargurada. E ele passa a odiar o irmão. E aí ele quer matar o irmão. E ele decreta. Ele diz assim: eu vou esperar o meu pai morrer. Assim que o meu pai morrer, eu não vou matar ele enquanto meu pai estiver vivo, para não dar desgosto pro meu pai. Porque com a mãe ele não estava nem aí. Com a mãe ele já tinha decretado a raiva, o ódio, já tinha se levantado ali. E a mãe odiava as mulheres dele, que eram as noras. A velha história, né? A sogra que não se dá com a nora. E aí, Esaú diz o quê? Eu não vou fazer nada enquanto meu pai estiver vivo. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. E ele começa o plano para matar o irmão. E aí vem mais uma vez Rebeca, pega Jacózinho, que é o filho preferido dela, é o filho predileto dela, a quem ela está sempre defendendo com unhas e dentes, né?
E o que acontece? Ela vai, pega o filho e manda o filho ir ter com Labão, o irmão dela. Vai pra lá, se esconda lá na casa do teu tio, fica escondida lá. Vai pra lá. E Jacó obedece. Jacó era muito obediente a quem? Ao pai? Não, à mãe. Porque ele era o preferido da mãe. Ele obedecia em tudo que a mãe mandava. Você ouvindo essa história, será que você não se identifica? Será que essa história bíblica que nós lemos a respeito do pai, da mãe, de Jacó, de Esaú, as noras, no meio de toda essa situação, porque a briga toda começou por causa das noras. A briga toda começou porque Esaú completou 40 anos, foi lá e tomou 2 mulheres, Judite e Basemate. Depois ele vai e casa com a terceira, que é Malate. Mas a briga toda começou quando Esaú arrumou 2 mulheres. Isso fez amargura para Rebeca e para Isaac. Como Esaú não era o filho predileto de Rebeca, que o filho predileto dela era Jacó, ela ganhou mais raiva ainda. E ela traça um plano de vingança. Agora eu te pergunto, agora eu vou te perguntar. A briga toda começou por causa das 2 noras, né? Depois veio a terceira, mas começou por causa das 2 noras. O que aconteceu com essas 2 noras? Que era Judite e Basemate? Não aconteceu nada, querido. Não aconteceu nada. Rebeca odiava essas 2 mulheres, que eram as 2 esposas de Esaú. Mas com elas, propriamente, não aconteceu nada. Aconteceu na família de Rebeca. Esaú ficou com ódio mortal de Jacó. Jacó teve que fugir. Aí o resto da história você já sabe. Ele trapaceia com o irmão, depois ele paga o preço, porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. Depois ele é enganado por Labão. Trabalhou anos para Labão, né? Depois a gente já sabe que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 para conseguir a esposa dele, né? A gente sabe disso. Então, queridos, toda vez que a gente pega o caminho errado, dá ruim. E com as noras não aconteceu nada. A mãe odiava as noras, as 2 noras, mas com elas propriamente não aconteceu nada. Quem pagou todo o preço foi a própria família dela. Sabe aquela coisa que nós vemos hoje na atualidade? Eu não vou na casa do meu filho, eu não vou visitar o meu filho porque eu não gosto da minha nora. Para a nora vai ser um favor, porque a nora não tá nem aí. Agora, na vida de quem vai se instalar a discórdia, o ódio, a intriga? Na vida da tua própria família. Porque você imagina que toda briga, todo desentendimento começou por causa das noras. Mas quando você vai ler a história da família deles, que é Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, você não vê as noras sendo citadas. Ô Espírito Santo. Talvez aquela vida que você odeia, talvez é a que vai trazer solução. Talvez você está odiando uma coisa e talvez aquilo seria para trazer solução e não maldição. Às vezes, nós vemos casos eu já vi isso, de mulheres, né, que têm seus filhos, e aí o filho casa, não gosta da nora, mas aquela nora acaba vindo a ser bênção na vida daquele filho. Porque não é porque você não gosta, porque não dá certo com a tua personalidade, que vai ser ruim para o teu filho. Porque são coisas diferentes. Então a gente não sabe como era a vida de Esaú com essas 2 mulheres. A gente não sabe. 3, né? Porque ele tinha 3 esposas. A gente não sabe como era a vida dele com essas 3 mulheres. Agora, o que nós sabemos é que tanto o pai quanto a mãe, que era o sogro e a sogra, odiavam elas. Essa era a verdade. Tudo bem, nós entendemos que essa família era uma família de crente, e a família dessas mulheres era de cananeus, eram hititas, eram pessoas ali do meio daquele povo que adoravam outros deuses. Por isso Isaac não queria isso, por isso Rebeca não queria isso. Mas aí a traçar um plano de destruição e acabar como acabou.
ela traça um plano de destruição, ela formula o plano, ela traça uma estratégia, coloca Jacó na situação, troca a bênção que seria para Esaú, vai para Jacó. O irmão passa a perseguir o outro irmão. O irmão passa a odiar com ódio de matar o próprio irmão. Por causa de quem? Por causa de uma mãe insensata. Por causa de uma sogra insensata. Gente, uma das coisas que nós aprendemos é que a gente coloca filho no mundo e que a gente põe esses filhos no mundo e o nosso trabalho é orar pela vida dos nossos filhos. O nosso trabalho é orar pela vida dos nossos filhos. Se Rebeca não tivesse tentado prejudicar o filho, o próprio filho Esaú, Jacó não teria trapaceado, porque ele só trapaceou porque a mãe colocou ele nessa situação. O irmão não teria tentado matar o outro irmão. O marido não teria morrido mais cedo de estremecimento, porque ficou muito abalado. Então, uma atitude de uma pessoa insensata muitas vezes coloca tudo a perder. Hoje nós vemos casos de a mãe não vai visitar a filha porque não gosta do genro. Eu não gosto do meu genro, eu não me dou com ele. Eu não gosto da minha nora, eu não me dou com ela, então eu não vou na casa do meu filho por causa da minha nora. Não vou na casa do meu filho por causa do meu genro. Não vou na casa da minha filha por causa do meu genro. E o que acontece? Quem está se distanciando de quem? Você está se distanciando do seu filho, você está se distanciando da sua filha, você está deixando de amar o seu filho, deixando de amar sua filha por causa de outra pessoa. Você está trazendo destruição para dentro da sua própria família. Porque a família do crente, ela precisa demonstrar amor. Se você é cristão, você precisa demonstrar amor. Quem não era crente aqui? Quem não era crente eram Judite, Basemate e Malate, que eram as 3 esposas de Esaú. Essas mulheres não eram crentes. E o que essas mulheres precisavam ver? Elas precisavam ver o amor de Deus na vida de Rebeca, o amor de Deus na vida de Isaac, o amor de Deus na vida de Jacó. E o que elas viram? O que essa família mostrou para essas 3 mulheres que eram ímpias? O que essa família, a família dos crentes, mostrou para essas 3 ímpias? Que eles se fizeram iguais. Eram iguais. Elas serviam a outros deuses, elas vinham de um povo violento, onde tudo era olho por olho, dente por dente. E qual foi a atitude da mãe? Não foi olho por olho, dente por dente, quando tentou livrar Jacó e mandou Esaú a catar coquinho? Então, meus amados irmãos, cabe a quem mostrar o amor de Deus? Cabe a nós. Nós é que precisamos mostrar quem nós somos e mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes. Talvez você está criando o seu filho, como é o meu caso. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu oro pela vida do meu filho, oro pela esposa dele, que ele ainda não tem. Eu oro para que Deus prepare. E no momento que Deus preparar a esposa dele, se essa esposa não for cristã, se essa esposa for uma mulher ímpia, uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que não tem temor a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar com meu filho, vou deixar de visitar meu filho, vou deixar de ter amor pelo meu filho porque ele se casou com uma mulher ímpia? Não, eu não posso deixar de amar meu filho por causa disso. Eu tenho que amar o meu filho, demonstrar o amor de Deus para essa mulher que é ímpia, para que essa mulher ímpia venha se converter, para que ela venha adorar o nosso Deus. Não é mesmo? No caso de Noemi, onde a nora se converteu ao Deus dela. A nora, Ruth, era pagã. Ela servia outros deuses, mas o amor com que ela via na sogra dela, que era Noemi, fez com que ela viesse a adorar o Deus de Noemi. E o que ela disse? O que essa nora disse para essa sogra? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu não vou te abandonar. Não, volta para tua casa, agora você está viúva, você está livre. Não vou te abandonar. Não existe uma arma que seja mais poderosa que a arma do amor. Não existe uma arma que seja mais poderosa que a arma do amor.
onde você encontra pessoas cheias de ódio, cheias de ressentimento, cheias de mágoa, cheias de feridas na alma. São pessoas ímpias, são pessoas que carregam traumas, são pessoas que carregam muita coisa dentro do seu coração. Ali chega você, demonstrando o amor de Deus, demonstrando o quanto de Deus tem dentro de você, através do amor que você carrega. Não tem como essa nora não gostar de você. Não tem como esse genro não gostar de você. Não tem como essa família não se unir. Mas nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos, nesse tempo, aprender a amar aqueles que não são do mesmo povo, da mesma raça, da mesma origem, que não servem o mesmo Deus que nós servimos. A gente precisa aprender a amar essas pessoas e demonstrar o amor de Deus a essas pessoas. Para quê? Para que não venha se instalar a discórdia dentro da nossa própria família. Porque ali a discórdia começa a imperar dentro da nossa própria família. Olha o exemplo da família de Isaac, de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Quem era Isaac? O filho da promessa. Filho da promessa. Filho de Abraão. Com quem que Esaú foi ter? Com o irmão do pai dele. Só que era o irmão bastardo, né? Ismael. Então, nós vamos ter muitas vezes situações onde nós temos um filho que é mais rebelde, um filho que é mais centrado, que é mais obediente. Nem por isso a gente vai fazer divisão. A gente não pode fazer divisão. E nós vemos centenas de histórias na Bíblia de famílias que foram destruídas. Famílias que foram destruídas. Você veja que no caso de Isaac, que era filho da promessa, filho de Abraão, ele era um filho que era profetizado por Deus. Todos nós teremos problemas. E quem diria que Isaac iria enfrentar esta situação na vida dele? Quem diria que o filho da promessa ia enfrentar esta situação na vida dele? Deus foi fiel com ele. E no momento da morte, no momento que ele fica idoso, que ele fica velho, que ele fica fraco, ele ser apunhalado pelas costas, pela esposa e pelo próprio filho. E a Bíblia diz que ele se estremeceu, de um estremecimento tão profundo, e foi tão triste aquilo, irmãos. Você imagine a cena. Você ter dois filhos e um roubando o outro, um trapaceando o outro, um matando o outro. Hoje a gente vê famílias completamente sendo destruídas. Completamente. Talvez a tua, a minha, não fique leso a isso. A gente vê o filho matando o pai, a filha matando o pai. Hoje a gente vê irmão matando irmão, cunhado matando cunhado e assim por diante. São centenas e centenas de tragédias que nós vemos na Bíblia e nós vemos na atualidade. E a Bíblia ela é mais atual que o jornal de hoje. Ela continua sendo um livro muito atual. Agora cabe a nós tomar aquilo que é certo. Rebeca não fez o certo. Esaú não fez o certo. Ele passa de trapaceiro depois de... Deus perdoa ele. Deus perdoa Jacó, porque Jacó dá origem à tribo de Israel, né? Ele é o matriarca, o patriarca, ele é o patriarca. Então, nós vemos que Deus perdoa ele, mas até que Deus perdoa ele, demorou muito tempo. Ele ficou muitos anos lá trabalhando de graça no deserto, sendo trapaceado, sendo roubado, porque foi o que ele plantou. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Que a gente possa, esse ano de 2021, fazer uma boa plantação. Porque como eu postei nos stories, postei um texto que dizia assim: quem sabe o que planta não teme a colheita. Que possamos vir a colher as bênçãos de Deus, não a maldição. Mas lá em Deuteronômio a gente vê
Deus falando o quê? Coloco diante de ti a bênção e a maldição, você que escolhe. Que possamos escolher o bom caminho. Que possamos escolher aquilo que é certo, aquilo que é honroso. Que possamos usar das nossas armas espirituais e usar do amor. Não esquecendo que o amor é uma arma poderosa. O amor é uma arma poderosa. E não tem como você combater o ódio com ódio. Você precisa combater o ódio com amor. Que possamos amar os nossos familiares. Que possamos amar os nossos filhos, os nossos genros, nossas noras, nossa família. E que possamos demonstrar o amor de Deus dentro da nossa parentela. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé e se fez pior que o incrédulo, pior que o infiel, pior que o ímpio. Que possamos cuidar dos nossos com temor a Deus, com obediência a Deus e pelo amor que nós temos a Deus, cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, zelar por ela. Não sendo motivo de divisão, de discussão, de afronta, de desentendimento, mas que possamos sabiamente, principalmente as mulheres, governar a nossa casa, ter sabedoria para conduzir os filhos, ter sabedoria para conduzir a nossa casa, ter sabedoria e discernimento de Deus. De Deus, não colocando os nossos sentimentos em primeiro lugar, mas colocando os nossos sentimentos em submissão a Deus. Nós precisamos nos submeter, irmãos, à autoridade celestial e divina, que é o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, porque seremos cobrados. Quando a gente chegar lá, Deus vai fazer uma retrospectiva, vai passar um filme. Olha, você fez assim, você fez assim, você fez assim. Na criação que eu tive, eu sofri muitos abusos, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe. Eu sofri centenas de abusos, irmãos. Quando eu cresci, eu me tornei uma pessoa abusadora. E quando a gente fala em abuso, é abuso em que sentido? Abuso de autoridade, abuso de poder, ganância, orgulho, presunção. Nós somos ensinados pelos nossos pais. O meu pai era alguém extremamente violento. Até que Jesus Cristo veio a nos encontrar e nos tirou do mundo e nos deu um novo coração, forjou o nosso caráter. Hoje eu me dou super bem com meu filho, eu e meu filho a gente se dá bem, ele dorme aqui na minha casa, toda semana ele vem me visitar, hoje nos damos bem. Mas não foi um caminho fácil. Foi um caminho de muitos anos de oração, muitos anos de quebrantamento na presença de Deus, muitos anos de remissão de pecados, de quebra de maldições. Porque não é fácil, irmãos. Quando a gente aprende desde criança o caminho errado, é muito difícil. Depois você conhece Jesus já numa fase adulta, como foi meu caso, que eu vim para Cristo já na fase adulta, é muito mais difícil. Então que possamos educar os nossos filhos na direção correta, que possamos ser o exemplo, que possamos quebrar todo o ódio com o amor de Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Você que gostou, compartilhe com mais alguém, porque todo desentendimento, toda tragédia, todo trauma e tudo aquilo que vem causar frustração na vida do ser humano começa dentro da família. Que possamos não negligenciar o poder e a autoridade que nós temos sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos poder e autoridade sobre a vida deles para abençoar e para amaldiçoar. Que possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Que possamos profetizar bênçãos sobre a vida deles. Para que essas bênçãos se cumpram na vida dos filhos. Amém, queridos? Glorificado seja Deus nesse dia. Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente dizia a bênção vó, a bênção vô, a bênção pai, a bênção mãe. E o pai e a mãe diziam, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Hoje nós não vemos mais o pai e a mãe dizer, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha.
os pais não evocam mais a bênção do Senhor sobre a vida dos filhos. E nós temos autoridade espiritual e física sobre a vida dos nossos filhos. Somos os pais, e os pais têm autoridade no mundo espiritual sobre a vida dos filhos. Então que possamos invocar a bênção do Senhor Jesus Cristo na vida dos nossos filhos e agir sabiamente. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe nesse dia. Eu sou a pastora Geisibel Borges, pastora Geise Borges, e